Olá, sejam bem-vindos novamente. Nessa aula nós vamos falar sobre equação do primeiro grau e problema do primeiro grau. Então, quando a gente fala assim, equação do primeiro grau, o que é uma equação do primeiro grau? É toda equação que pode ser representada na forma ax mais b igual a zero, onde esse a e o b são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, qualquer número que eu colocar aqui no valor do x, que é a incógnita, e multiplicado por zero, vai dar zero. Então, toda equação que conseguimos escrever desta forma chama-se equação do primeiro grau. O grau de uma equação é dado pelo maior expoente da incógnita. A incógnita é o x. Então, quando não tem nada aqui, é 1. Né? X elevado a 1. Então, uma equação do primeiro grau. Se fosse x elevado a 2, x ao quadrado, era uma equação do segundo grau. Se fosse x elevado a 3, uma equação do terceiro grau, e assim sucessivamente. Para encontrar o valor do x, que é resolver, né? Resolver em reais a equação do primeiro grau, é nós encontrarmos esse valor desconhecido aqui para que esta igualdade seja sempre verdadeira, ok? Então, nós vamos procurar o valor do x. Então, para achar o valor do x, nós isolamos o x. Então, vou dar alguns exemplos para vocês, para aprenderem a resolver uma equação do primeiro grau. Então, alguns exemplos, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui como vamos colocar item A, né? Então, geralmente resolva em R ou resolva no conjunto dos números reais a equação. Vamos supor que eu tenha a seguinte equação: 3x menos 12 igual a zero. Veja que essa equação ela está na forma ax mais b igual a zero. O a é o 3, o b é menos 12, são números reais, e o que eu quero descobrir é o valor do x, ok? Então, como é que eu faço para resolver esse tipo de equação? Nós vamos isolar o x. Então, eu vou pegar aqui, olha, 3x, esse menos 12 eu vou passar para o outro lado. Como ele está negativo, ele passa com a operação inversa, que é positivo. Vai ficar 3x igual a mais 12, 0 mais 12 vai dar 12. Né? Aqui o 3 está multiplicando o x. 3x é a mesma coisa que 3 vezes x. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. Portanto, a solução da equação é 4. Olha, achamos, resolvemos a equação do primeiro grau. Vamos a um outro exemplo, né? Vamos supor agora que eu tenha a seguinte equação: 2x mais 1 é igual a 2x mais 1. 2x mais 1 é igual a 2x mais 1. Então, o que tiver letra, vamos passar para o primeiro membro, e o que não tiver, vamos passar para o segundo membro. Então, aqui eu vou ter 2x, esse 2x está positivo, passa para cá negativo, menos 2x, que é igual a 1, esse 1 aqui positivo, ok? Esse mais 1 vai passar para lá, negativo, menos 1. Então, 2x menos 2x, 2 menos 2 dá 0. Então, eu vou ter 0x, que é igual a 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. Então, 0 vezes x é igual a 0. Qual o valor de x? Eu quero descobrir o valor de x. Para descobrir o valor de x, é fácil. Qualquer número que o x assuma, qualquer valor que o x assuma, multiplicado por zero, sempre vai dar zero. Portanto, conjunto verdade ou conjunto solução, se quiser colocar um S, conjunto solução ou conjunto verdade,
vai ser qualquer número real. Qualquer número real satisfaz esta equação. Então, o resultado é reais, que nós representamos com a letra R. Um outro exemplo, né? Vamos supor que eu tenho agora 2x mais 3 é igual a 2x menos 3. É bem parecida com a questão anterior, mas o modo de resolver é o mesmo, né? Vamos lá, aqui eu tenho 2x mais 3 igual a 2x menos 3. Vamos pegar esse 2x e passar para cá. Ele vai passar negativo. Então, eu tenho 2x aqui. Esse aqui passa para cá, fica menos 2x, que é igual. Aqui, menos 3. E esse mais 3 passa para cá, menos 3. 2x menos 2x vai dar 0x, que é igual. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. Agora, veja que já é um resultado diferente. Então, quais os valores de x, qual valor que o x pode assumir, de modo que multiplicado por 0 resulte em menos 6. Qualquer número que eu colocar aqui vezes 0 vai dar 0. Então, essa equação aqui não tem solução. E quando ela não tem solução, uma equação impossível, o conjunto verdade é o conjunto vazio. O conjunto vazio é o conjunto verdade. É a resposta, ok? Vamos lá. Outro exemplo. Vamos supor que eu tenho agora x menos 1 dividido por 4, ou x menos 1 sobre 4, igual a 2. Bom, para mim resolver essa equação, eu tenho que isolar o x. Então, o 4 que está aqui embaixo, está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando. Então, eu vou ficar com x menos 1 é igual a 4 vezes 2, ou 2 vezes 4. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, vai ficar x menos 1, que é igual a 4 vezes 2, vai dar 8. Agora, eu vou pegar esse menos 1 e passar para cá. Ele vai passar somando. Então, vai ficar x é igual a 8 mais 1. E logo eu encontro o valor de x, que dá 9. Então, 9 é o resultado desta equação. Ok? Bom, mais uma aqui, olha. X menos 1 dividido por 4 menos x menos 3 dividido por 6 é igual a 3. Perceba que eu tenho uma subtração de frações com denominadores diferentes. E aqui, quando não tem nada embaixo, é 1. Porque 3 dividido por 1 dá 3. Todo número inteiro pode ser escrito em forma de fração. Nós já vimos isso em aulas anteriores, né? Bom, quando eu tenho uma soma ou subtração com denominadores diferentes, nós vamos ter que reduzir essas frações ao mesmo denominador. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai encontrar o menor múltiplo comum desses valores. No caso, 4, 6 e 1. Ok? Vamos colocar aqui 4 e 6 apenas, porque aqui é 1, ele é divisível por ele mesmo. Então, o MMC de 4 e 6. Bom, temos um número par, vamos dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2, 6 dividido por 2 vai dar 3. Dá por 2 novamente, aqui vai dar 1 e o 3 nós vamos abaixar. 3 é um número primo, é divisível por ele mesmo, aí aqui deu 1 e aqui deu 1. Agora nós vamos multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 vai dar 12. Então, o nosso menor múltiplo comum de 4, 6 e 1 é o 12. Então, como é que eu vou fazer agora? Nós vamos passar um traço de fração aqui, igual, e outro traço lá do outro lado.
E vamos pegar esse 12 que deu aqui no MMC e colocar aqui embaixo, dos dois lados, 12 e 12. Reduzimos as três frações, tudo com o mesmo denominador. Agora a regrinha prática, eu vou pegar esse 12, dividir pelo número de baixo, multiplicar pelo número de cima. Então, 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, esse resultado vai multiplicar tudo que estiver aqui em cima da fração, que no caso é x menos 1. Agora nós vamos manter esse sinal aqui, olha, vamos colocar ele aqui, menos. Aí eu vou fazer 12 dividido por 6, que vai dar 2. Esse 2 vai multiplicar tudo que está aqui em cima, que no caso é x menos 3. Vamos colocar isso aqui mais um pouquinho mais para cá, né? Colocar aqui, igual. Aqui vem o nosso 12 aqui embaixo. Aí agora eu faço 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes 3 vai dar 36. Bom, feito isso, nós podemos cancelar os denominadores, porque na igualdade os dois denominadores são iguais. Bom, aí eu fiquei com a seguinte equação. Eu fiquei com 3 vezes x menos 1 menos 2 vezes x menos 3. Isso igual a 36. O que eu tenho que fazer primeiro é eliminar os parênteses. E para mim eliminar os parênteses, nós vamos fazer a distributiva aqui, ó. Vou multiplicar o 3 pelo x e o 3 pelo menos 1, chuveirinho aqui, ó. Aqui também vamos distribuir para eliminar esses parênteses. Então vamos fazer 3 vezes x vai dar 3x. Aí 3 vezes menos 1, mais com menos vai dar menos, 3 vezes 1 vai dar 3. Aqui, menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Aqui, menos com menos vai dar mais, 2 vezes 3 vai dar 6. Isso é igual a 36. Agora nós vamos reduzir os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Aqui eu tenho 3x e aqui eu tenho menos 2x. Então dá para a gente reduzir. 3x com menos 2x vai dar apenas 1x. 1x. Aí eu vou reduzir aqui agora, menos 3 com mais 6. Menos 3 com mais 6 vai dar mais 3. Isso é igual a 36. Isolando o x. X é igual a 36. Aqui está mais 3, passa para o outro lado, menos 3. 36 menos 3 vai dar 33, que é a resposta do exercício, ou seja, o valor do x. A resolução da equação do primeiro grau. Bom, agora nós vamos aos problemas, né? Nós vamos ver como resolve a equação do primeiro grau embutida dentro de um problema, que é assim que geralmente é cobrado nos concursos públicos. Então, o primeiro probleminha aí diz assim: Pedro tem 4.000 reais e César tem 400 reais. Que quantia deve ser somada a cada um dos valores, de modo que César fique com a quinta parte de Pedro? De modo que César fique com a quinta parte de Pedro. Então nós temos aí a alternativa A, 400 reais, alternativa B, 500 reais, alternativa C, 600 reais e alternativa D, 800 reais. Bom, então nós temos o seguinte:
nós temos o Pedro, e temos o César. O Pedro e o César. Ok? O problema ele diz assim, Pedro tem 4 mil reais. Pedro tem 4 mil reais. E César tem 400 reais. César tem 400 reais. Aí ele fala assim, que valor, que quantia deve ser somada a cada um dos valores. Ou seja, eu tenho que somar aqui no 4.000 um valor que eu desconheço, eu vou chamar de X. E no 400 também vou somar o mesmo valor. Qual a quantia que deve ser somada a cada um dos valores, de modo que o César fique com a quinta parte, ele fique com a quinta parte do que tem o Pedro. Então, a quinta parte é dividido por 5, né? Então, o César, ele tem 400 mais X. E ele vai ficar com a quinta parte do que tem o Pedro. Então, o valor do que o Pedro tem dividido por 5. Então, é 4.000 mais X, isso tudo dividido por 5, quinta parte. Ok? Então, nós montamos a equação. Montamos a equação, já sabemos resolver. Nós temos que isolar o x e descobrir qual é o valor do x. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, aqui eu tenho uma divisão. Então, eu vou pegar esse 5 e passar para o lado de cá. Quando eu passo, se ele está dividindo, ele passa para cá, multiplicando. Então, eu vou ficar com 5 vezes 400 mais x. Isso é igual a 4.000 mais x. Agora, eu tenho que eliminar os parênteses. Para eliminar os parênteses, nós vamos fazer a distributiva. Vamos multiplicar o 5 pelo 400 e o 5 pelo x. Então, vamos lá. 5 vezes 400 vai dar 2.000. 5 vezes mais x vai dar mais 5x. Isso é igual a 4.000 mais o x. Agora eu vou passar letra para cá e número para lá, né? Então vamos ficar com 5x. Esse mais x vai passar para cá negativo, menos x, que é igual a 4.000, ele continua aqui do lado que ele está, 4.000. Esse 2.000 vou passar para lá negativo, menos 2.000. Então, aqui, 5x menos x, 5x menos 1x vai dar 4x. 4x. Isso é igual a 4.000 menos 2.000, que vai dar 2.000. Agora, o 4 está multiplicando o x, então ele passa dividindo. Então, vai ficar x é igual a 2.000 dividido por 4. Logo, x é igual a 500. 500 o quê? 500 reais. Então, deve ser acrescentado a esses valores 500 reais. De modo que o César fique com a quinta parte do que o Pedro tem. A alternativa correta aí nessa questão é a alternativa B. Mais um probleminha. Nós temos assim, olha. Em um programa de televisão, um candidato deve responder a 20 perguntas. A cada pergunta respondida corretamente, o candidato ganha 500 reais e perde 300 reais por pergunta não respondida ou respondida incorretamente. Se o candidato ganhou 7.600 reais, o número de perguntas que acertou
é 19 na alternativa A, 16 na alternativa B, 20 na alternativa C ou 17 na alternativa D. Bom, então nós temos aí, o candidato ele deve responder a 20 perguntas, né? Então nós temos um total de 20 perguntas. A cada acerto, ele ganha, vamos pôr aqui, se ele ganha, é mais, né? Ele ganha R$500. R$500 a cada acerto. E a cada erro ou questão não respondida, ele perde, não menos, ele perde R$300. No final, ele ganhou R$7.600. Então vamos colocar aqui, ó, os dados, né? Primeiro anotamos os dados. Ó, ganhou R$7.600. Ele ganhou R$7.600. E ele quer saber quantas perguntas que esse candidato acertou. Quantas ele acertou. Então, olha, vamos pensar assim, olha. Se eu quero saber quantas ele acertou, eu não sei, então eu vou colocar X, ok? Quantas ele errou? Agora, vamos pensar aqui, ó. Se ele acertou X, o que ele errou é o restante. Então, veja bem, ele acertou X de 20 questões, de 20 perguntas, ele acertou X. Quantas ele errou? É 20 perguntas menos a quantidade que ele acertou, ou seja, 20 menos X. Então, ele errou 20 menos as questões que ele acertou, que é X. Então, você vai subtrair. Então, seria o restante. Acertou X, o restante ele errou. Ok? Então, 20 menos o X. Muita gente que faz confusão com esse negócio de restante aí. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Muito bem. O que ele acertou mais o que ele errou vai dar o que ele ganhou, que é o total, 7.600. Então, vamos lá. Ele acertou X questões. Cada questão acerta, ele ganha R$500. Então, eu vou multiplicar o X pelo 500. Então, eu posso montar da seguinte forma. 500 vezes X. Ou seja, R$500 por cada acerto. Aí ele perde R$300 por cada questão que ele errou. Ele errou 20 menos X. Então, a questão que ele errou, 20 menos X. Então, o que ele acertou menos o que ele errou, vai ter que dar esse valor que é R$7.600, que foi o que ele saiu no final. R$7.600. Ok? Muito bem, montamos a nossa equação. Agora nós vamos eliminar esse parênteses aqui. Então vamos fazer a distributiva aqui, ó, o chuveirinho aqui, para eliminar esse parênteses, ok? Então eu vou ficar com 500 vezes x vai dar 500x. Aí aqui, menos com mais vai dar menos 300 vezes 20 vai dar 6.000. Aqui, menos com menos vai dar mais 300 vezes x vai dar 300x.
Isso é igual a 7.600. Agora nós vamos reduzir os termos semelhantes. Tá vendo que aqui eu tenho 500x e aqui eu tenho 300x. 500x mais 300x vai me dar 800x. 800x. Isso é igual a 7.600. Aí aqui, olha, eu tenho menos 6.000. Quando eu passo esse menos 6.000 para o outro lado, ele muda o sinal, ele vai ficar com mais 6.000. Ele vai mudar o sinal, vai ficar mais 6.000. Aí eu fico com 800x, que é igual 7.600 mais 6.000, vai dar 13.600. 13.600. Agora, 800 está multiplicando o x. Então, esse 800 vai passar para cá, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 13.600 dividido por 800. Agora, nós podemos eliminar esses zeros aqui, né? Vamos eliminar este zero com este zero com este. Eu fico com 136 dividido por 8. Então, x vai ficar igual a 136 dividido por 8. E x, fazendo a divisão, vai dar 17. Então, o número de questões que esse candidato acertou foram 17 questões. E ele errou 20 menos 17. A pergunta era quantas ele acertou, se encontra na alternativa D. A alternativa D é a alternativa correta. Bom, nos vemos na próxima, ok?